Como era a chegada dos chineses ao Peru em 1849? Neste vídeo você vai ver uma reconstrução histórica épica, mostrando como esses trabalhadores transformaram para sempre a história de um país que mal sabiam que existia. Uma história de coragem, sofrimento e resistência que o mundo quase esqueceu completamente. Usando inteligência artificial, recriamos os cenários e a atmosfera da época para revelar detalhes que quase ninguém conhece. Sobre uma das maiores migrações asiáticas da história da América do Sul. Cada imagem que você vai ver neste vídeo foi reconstruída com base em registros históricos reais da época. Se você gosta de história e quer ver mais reconstruções como essa, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Em 1849, um navio atracou no porto de Callao, carregando algo que o Peru nunca havia visto antes. Não era ouro, não era prata, não era mercadoria. Eram homens. 75 trabalhadores chineses que haviam atravessado o maior oceano do mundo para chegar a um país que não sabiam localizar no mapa e que nunca haviam imaginado visitar. Esses homens vieram da província de Cantão, no sul da China. Uma região de pescadores, agricultores e comerciantes que havia sido completamente devastada por décadas de guerra civil, fome e instabilidade política. Para muitos deles, aceitar o contrato de trabalho no Peru não era uma escolha livre. Era a única saída que conseguiam enxergar diante de uma situação que não deixava alternativas. Os recrutadores chegavam às aldeias de Cantão com promessas cuidadosamente construídas para parecerem irresistíveis. Falavam de salário justo, de liberdade, de uma nova vida do outro lado do mundo. Não mencionavam a duração real da travessia pelo Pacífico. Não descreviam as condições verdadeiras nas fazendas peruanas. Não explicavam o que significava na prática assinar um contrato de 8 anos num país estrangeiro sem qualquer proteção legal real. O Peru de 1849 era um país em crise profunda e urgente. A abolição da escravatura havia acontecido apenas alguns anos antes. As grandes fazendas de algodão e cana-de-açúcar do litoral peruano haviam perdido completamente a mão de obra que as sustentava há séculos. Os proprietários precisavam de trabalhadores. Precisavam com urgência absoluta. E estavam dispostos a ir muito longe para encontrá-los. O sistema que criaram para resolver esse problema chamava-se contrato. Mas na prática funcionava de forma completamente diferente do que o nome sugeria. Os trabalhadores chineses, que passariam a ser chamados de coolies, assinavam acordos de 8 anos em troca de passagem, alojamento e um salário mínimo. O que nenhum papel mencionava era que o alojamento seria uma barraca sem janelas. E que o salário seria descontado por cada ferramenta quebrada, cada dia de doença e cada infração ao regulamento interno da fazenda. A travessia do Pacífico durava entre 3 e 4 meses, dependendo dos ventos e das condições do mar. Os navios carregavam entre 300 e 500 homens em porões originalmente desenhados para transportar mercadoria, não seres humanos. Certo. A ventilação era mínima. O espaço era calculado para maximizar o número de passageiros. A mortalidade durante essas travessias era alta o suficiente para que as próprias companhias de navegação já calculassem uma margem de perdas em seus contratos com os fazendeiros peruanos. Muitos homens chegavam gravemente doentes após meses em condições completamente insalubres. Alguns não chegavam. Os que sobreviviam desembarcavam no porto de Callao exaustos, desorientados e completamente vulneráveis num continente que nunca haviam imaginado ver. Das fazendas de cana e algodão do litoral às minas do interior, os coolies eram distribuídos conforme a demanda dos fazendeiros que haviam pago pela sua passagem. Mas um dos destinos mais temidos era diferente de tudo isso. As ilhas Chincha, a algumas horas de barco da costa peruana, continham depósitos de guano, que era o fertilizante mais valorizado do mundo naquele período. E a demanda da Europa e dos Estados Unidos era completamente insaciável. Escavar guano sob o sol do Pacífico
em ilhas sem água doce, respirando amônia concentrada durante 12 horas por dia. Era considerado pelos médicos da época um dos trabalhos mais destrutivos para o corpo humano que existiam em qualquer parte do mundo. Os homens que trabalhavam nas Ilhas Chincha viviam num isolamento quase absoluto. Não havia para onde fugir. O oceano cercou a ilha em todas as direções. A única saída era o barco vindo coletar o guano. Mas os chineses não eram vítimas passivas de um sistema brutal construído especificamente para explorá-los. Resistiram de todas as formas que estavam ao seu alcance. Fugiram das fazendas do litoral quando encontravam oportunidade. Organizaram paralisações e revoltas nas ilhas de Guano. Escreveram cartas ao governo chinês, descrevendo em detalhes as condições a que estavam submetidos. Cartas que contribuíram para pressionar por mudanças concretas. Alguns conseguiram acumular dinheiro suficiente para comprar a própria liberdade antes do fim do contrato. Negociando diretamente com fazendeiros que às vezes preferiam um pagamento imediato a anos de resistência passiva. Lima foi o destino de muitos que conseguiram escapar ou completar o contrato. No bairro do Capão, na área central de Lima, que se tornaria o maior Chinatown da América do Sul. Os primeiros imigrantes abriram pequenos comércios, restaurantes, lavandarias e oficinas. Uma comunidade inteira começava a construir raízes numa cidade que os havia recebido como força de trabalho descartável. A comida foi talvez o presente mais duradouro e mais democrático que os trabalhadores chineses deram ao Peru. O resultado dessa fusão silenciosa e cotidiana foi uma das culinárias mais originais do mundo. O lomo saltado, hoje considerado um dos pratos mais representativos da identidade peruana, é filho direto da técnica do wok trazida de Cantão, combinada com os ingredientes locais que os imigrantes encontraram no Peru. Uma fusão que ninguém planejou e que o mundo inteiro come hoje, sem necessariamente saber a história por trás de cada garfada. Entre 1849 e 1874, mais de 100 mil trabalhadores chineses chegaram ao Peru em ondas sucessivas de navios. Era a maior migração asiática para a América do Sul da história. Em 1874, depois de décadas de pressão diplomática chinesa e de denúncias internacionais, o governo peruano o sistema chegava ao fim formal. Mas a comunidade que esse sistema havia criado estava firmemente estabelecida e não tinha nenhuma intenção de desaparecer. O Peru de hoje carrega esse legado em cada restaurante chifa de bairro. Em cada prato de lomo saltado servido num domongo em família. De contrato em contrato, de fazenda em fazenda, de geração em geração. Aqueles primeiros cules que chegaram sem escolha tornaram-se fundadores de algo que ninguém havia planejado, nem eles, nem o Peru. Essa é a história dos chineses que transformaram o Peru. E ela começa com um navio, um porto, e 75 homens que não sabiam o que os esperava do outro lado do Pacífico. Se essa história te surpreendeu, deixa um comentário aqui embaixo. E se você ainda não se inscreveu, esse é o momento. Toda semana tem uma história como essa aqui no Ashes to History.